Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Nosso querido Davi e suas experiências, seus desafios para cumprir um propósito que Deus escolhera que seria ele. E é interessante perceber, entre a unção de Davi na casa de Jessé, até Davi ser declarado rei, levaram 15 anos. E nessa primeira declaração, ele ainda não era rei sobre todo Israel. Foi declarado rei só em Judá. Passaram-se mais 7 anos para que então ele fosse rei de todo Israel. Então, 22 anos entre a unção de Samuel, lá na casa do pai, na casa de Jessé, até rei sobre todo Israel, 22 anos. Davi era um homem que seguiu a trajetória que Deus indicava para ele até que ele chegasse a esse reinado. Mas quando Davi estava lá ainda, cuidando da ovelha do seu pai, ainda começando uma jornada, Davi não era conhecido em todo Israel. Ele não era nem reconhecido de maneira meritória pela sua própria família. Davi, desprezado. Mas Davi aprendeu a viver, irmãos e irmãs, na obscuridade. Aquele tempo onde ninguém é notado, naquele tempo que está na jornada de preparação, naquele tempo que está vivendo as experiências com Deus. E Davi soube, nesse tempo de obscuridade, cumprir o seu papel. No versículo 18 diz que quando precisou de alguém para acalmar Saul, que vivia lá seus tormentos, aí alguém indicou a Davi. Olha o que diz a respeito dele no versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença, e o Senhor ia com ele. Começa a ser notado, observado, porque Davi era fiel às suas responsabilidades. As pessoas querem fazer, às vezes, algumas coisas, querem ser notadas, querem estar em evidências, mas não passou por aquele tempo de obscuridade, de preparação, de ser fiel nas suas responsabilidades. Davi soube ser assim. Se você for puxar pela memória alguns personagens bíblicos, tal como Elias, antes de ter aquela manifestação do poder de Deus lá no Monte Carmelo, Elias vivia lá na obscuridade, até que ele surgiu. Eliseu, antes de ser um grande profeta, ele viveu na obscuridade, seguindo Elias onde Elias ia. Moisés, um grande homem de Deus, antes de ser usado poderosamente para libertar o povo de Israel, viveu 40 anos lá cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, lá no meio do deserto, ou seja, na obscuridade. Jesus, antes de assumir o seu ministério público, cresceu naquela vilazinha de Nazaré, na obscuridade durante toda a sua vida, até que assumiu o ministério público. Se for pensarmos em apóstolo Paulo, grande apóstolo dos gentios e suas viagens missionárias, mas antes de ser o grande apóstolo Paulo, plantador de igrejas, ele viveu muito tempo na obscuridade, até que Barnabé fosse buscá-lo e começou a andar e discipular o apóstolo Paulo. Então, um tempo de obscuridade também é importante. É um tempo de preparo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Você quer ser usado poderosamente por Deus, mas ainda vive na obscuridade? Aproveite esse tempo. Seja fiel nas suas responsabilidades, naquilo que Deus entrega nas suas mãos. Se você vê alguém que já está em notoriedade, aí é uma forma de Deus tratar com aquela pessoa no seu tempo, o tempo que Deus estabeleceu para a sua vida, o tempo que Deus usar a sua vida em algum propósito. Se não chegou esse tempo, continue na obscuridade, cumprindo as suas responsabilidades, porque um dia alguém vai te chamar, alguém vai te desafiar
assim como mande buscar aquele jovem. E repetindo, olha as características que foi mencionada de Davi. Belemita, que sabe tocar, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de presença e o mais importante, que foi observado quando Davi estava na obscuridade: o Senhor é com ele. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.